Levíticos, capítulo 5. Nova Bíblia Viva. Se alguém não quiser depor como testemunha de um fato que sabe que aconteceu ou viu ser praticado, então será culpado e sofrerá o castigo. Se alguém tocar em alguma coisa que a lei declara impura, torna-se cerimonialmente impuro e terá de ser julgado culpado. Isso se refere ao cadáver de animal selvagem, ou de animal doméstico, ou de animal que se arrasta pelo chão. A pessoa será culpada, mesmo que tenha tocado no cadáver sem perceber. Se alguém tocar em qualquer coisa expelida do corpo humano, coisa cerimonialmente impura, mesmo por descuido, desde o momento em que perceber, será culpado. Se alguém sem pensar jurar fazer uma coisa boa ou má, sem perceber que a promessa foi feita precipitadamente e de modo imprudente, quando o perceber, será culpado. Em qualquer desses casos citados, a pessoa terá de confessar a culpa e pelo pecado que cometeu fazer uma oferta ao Senhor. A oferta pode ser de uma ovelha ou de uma cabra. O sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para obter o perdão do pecado. Se o culpado não tiver recursos para oferecer uma ovelha ou uma cabra, pode dar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como oferta pela culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será trazida como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. O culpado entregará as 2 aves ao sacerdote, que oferecerá primeiro uma ave como sacrifício pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave sem arrancar a cabeça, depois borrifará o sangue da ave na parede do altar e deixará escorrer o restante do sangue nas bases do altar. Essa é a oferta pelo pecado. O sacerdote não sacrificará a outra ave como oferta queimada, segundo as instruções prescritas. Desse modo, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter perdão de pecados, e o culpado ficará livre daquela culpa. Se o culpado não tiver recursos, nem oferecer 2 rolinhas ou pombinhos, então ele terá de ofertar pelo pecado um jarro de farinha da melhor qualidade como oferta pelos pecados. Mas não derramará azeite nem incenso sobre a farinha, pois é oferta pelo pecado. O culpado entregará a farinha ao sacerdote, que apanhará um punhado representativo da oferta e queimará essa parte sobre o altar, em cima das cinzas queimadas do Senhor. Essa oferta é pelo pecado. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão do pecado que aquela pessoa cometeu, e ela será perdoada. O restante da farinha permanece ao sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor continuou falando a Moisés: se alguém pecar, profanando e machucando, sem intenção, coisas santas, dedicadas ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho. O valor da oferta deve atender à avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo usado no tabernáculo como oferta pelo pecado que cometeu. O culpado restituirá o que foi profanado, ou o que reteve das coisas sagradas, acrescentando 1/5 do valor e o entregando ao sacerdote. O sacerdote pegará o carneiro que é entregue para tirar a culpa e o oferecerá como sacrifício para obter o perdão do pecado, e ele será perdoado. Todo aquele que desobedecer a alguma lei do Senhor, mesmo sem perceber que está desobedecendo, é culpado e deverá ser castigado. Por isso ele terá de trazer do seu rebanho um carneiro sem defeito ao sacerdote, devidamente avaliado de acordo com a tabela de preços usadas no tabernáculo. O carneiro será trazido como uma oferta pela culpa daquele que pecou. Assim, o sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para obter o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem intenção, e ela será perdoada. É oferta pela culpa, porque não há dúvida de que ela tornou-se culpada perante o Senhor.
então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Ah, na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.